Pensam, mas vamos àquilo que é mais importante nesta noite, a santa palavra de Deus. Abra comigo em Hebreus, no capítulo 1. Hebreus, no capítulo 1. Deixa a sua Bíblia aberta aí, por favor. Hebreus 1. E deixa aí. Eu peço aos irmãos que prestem atenção. Coloque-se, talvez a sua Bíblia está aí no smartphone. Apesar que é tão bom ter a Bíblia aqui, de papel, é maravilhoso. Mas se você talvez tenha no smartphone, no telefone aí, você pode colocar no modo avião. Preste atenção no que Deus tem para ministrar em seu coração. Lá fora fica as situações, não vai alterar em nada você ficar preocupado nesse momento. Deus está cuidando dos nossos irmãos enfermos, da nossa casa, da nossa família. Ele que cuida. Então, que nesse momento você preste atenção na santa palavra de Deus. Hebreus capítulo 1. Diz assim o santo livro de Deus, o verso 1 até o verso 4. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Verso 3, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, a Tua palavra foi lida, a Tua palavra foi ministrada. Fala em nossos corações. Amarra o valente nessa noite. Não deixe que ele roube a semente que será plantada no coração de cada um aqui. Ó Deus, e que eu diminua cada vez mais, e o Senhor cresça de maneira gloriosa. A oração que eu faço em nome do Teu Filho amado Jesus. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo em dias de muita confusão espiritual, onde muitos buscam por revelações, novas experiências emocionais, como se a palavra de Deus não fosse suficiente. Nós estamos percebendo dias assim. As pessoas vão atrás, estão atrás de tantas coisas, e infelizmente não de Cristo, mas talvez o que Ele possa oferecer. E quando nós olhamos para um texto como esse, a maior promessa de Deus se chama Jesus Cristo. A revelação final, o melhor de Deus para nós se chama Jesus Cristo. Quando nós voltamos para esse texto de Hebreus, perceba comigo que Hebreus, o escritor aos Hebreus, que é desconhecido, ele não traz uma ênfase ali, talvez na introdução, para quem seja o destino da epístola. Ele não começa com saudações, e não há problema, nós encontramos isso nas cartas, apóstolo Paulo, Tiago, Pedro, Judas e João. Porém, o escritor aos Hebreus, ele inicia apontando para Cristo,
ele inicia a epístola mostrando de maneira gloriosa aos leitores a grandeza de Cristo. Os judeus, alguns deles estavam voltando para algumas práticas, alguns rituais. Converteram-se ao cristianismo, mas ficou com alguns requisitos ainda do judaísmo. E diante disso, começaram algumas práticas, ou voltaram algumas práticas, que não condiz com o cristianismo. Não condiz com aquilo que nós cremos. Então o escritor aos Hebreus vai orientá-los e vai chamá-los a atenção para isso. E hoje nós precisamos cada vez mais conhecer sobre este livro, não só os Hebreus, dos Epístolas aos Hebreus, mas todas as Sagradas Escrituras. Não só conhecer, mas viver. Cantar, como nós acabamos de fazer, a Cristo. Pois, meus amados irmãos, Cristo é tudo para nós. Mas eu quero caminhar com os irmãos diante do texto, para que possamos aprender nessa noite. E eu gostaria que você acompanhasse comigo. O verso 1 diz: havendo Deus outrora falado de muitas maneiras. Meus amados, Deus, Ele falou de várias maneiras. A maneira como Deus trabalhou e fala foi progressiva. Ele não simplesmente de uma vez mostrou todas as coisas, mas de maneira progressiva, ao decorrer da história, foi se revelando, até chegar em Cristo a revelação final, o verbo, o Logos. Quando nós olhamos para a criação, nós percebemos que é chamado de a revelação geral, suficiente para condenar o homem. Romanos vai falar sobre isso. Os céus proclamam a glória de Deus. Quando nós olhamos para a criação, os montes, o sol, demais coisas criadas, meus amados, não tem como não ver Deus nesta criação. Se você for em uma aldeia, ou talvez povos não alcançados, como a gente já ouviu várias histórias e relatos assim, missionários e outras pessoas que talvez nem do cristianismo, nem missionários são, quando encontra pessoas não alcançadas, povos distantes, ao conviver com aquela tribo, com aquele povo, eles vão perceber que aquele povo adora alguma coisa, adora algo, porque no homem é colocado a eternidade. Eclesiastes vai falar sobre isso. Deus colocou no homem a eternidade. João Calvino vai dizer que é o senso divinitatis, o senso do divino. Talvez não compreendem sobre o Criador, o Deus que nós cremos, mas eles dizem entre si: alguém criou isso. Olha esse sol. Talvez coloca o sol como um Deus. Talvez uma grande árvore. A revelação geral, a qual Deus também se mostrou. E, meus amados, só é possível nós conhecermos a esse Deus, só é possível nós identificarmos e saber que esse Deus existe, pois Ele se revelou a nós. Ele, primeiramente, de maneira maravilhosa, amorosa, se revelou ao seu povo, de maneira natural, se revelou à humanidade. Porém, meus amados irmãos, a única maneira do homem ser salvo é através da chamada revelação especial. O verbo, a palavra. E aí então Deus vai trabalhando lá no Antigo Testamento, desde o começo, com a revelação especial, Cristo, o Messias. Ele está no Antigo Testamento. Se você for analisar, estudar, parar para observar e acompanhar, você irá perceber Cristo nas linhas do Antigo Testamento.
irá ver como Cristo está sendo glorificado, como aponta para o Messias. Os nossos irmãos lá do antepassado, do Antigo Testamento, crendo na promessa. Essa promessa aqui é especial, a única maneira desse povo ser salvo. Assim foi a maneira como Deus decidiu salvar o seu povo. Olhando apenas para os montes, olhando apenas para o sol, para a criação, ele não encontra a salvação, encontra a condenação. Mas somente em Cristo a revelação especial. O texto vai dizer, havendo Deus outrora falado. Por quê? Porque Deus lá vai falando e mostrando a sua revelação, vai falando com Adão, vai falando com Abel, Enoque, Moisés, vai falando com José. E também depois Deus, de maneira maravilhosa, vai falando através dos profetas. Até que então, meus amados, chega no clímax. Fala conosco através de Cristo Jesus. E Jesus, ele não é uma meia verdade. Ele é a verdade. Em Cristo todos os tesouros estão escondidos. Ele é o mistério de Deus. Em Cristo nós encontramos tudo o que nós precisamos. E aí o cuidado de nós voltarmos os olhos para isso, porque fala nos últimos dias, vai dizer a nós o verso 2, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas. É aí, meus amados, onde nós estamos gritando, aonde nós estamos clamando, aonde nós anunciamos, falando, Cristo é tudo para nós. Nós acabamos de cantar isso, talvez você não prestou atenção, talvez entrou já no automático, mas quando você canta, Cristo é a rocha, em que minha fé está firmada, Cristo é tudo para nós. E as pessoas em muitos lugares, e por isso a importância de nós, a igreja, ir proclamar o Evangelho, anunciar a verdade, pois muitas pessoas estão no engano. Muitas pessoas estão atrás de revelações extrabíblicas, atrás de gurus especiais. Há pessoas que estão ali na internet, em algum lugar, buscando uma resposta. E nós, meus amados irmãos, sabemos que a única resposta, o único caminho que existe, a salvação, é Cristo Jesus. Por isso eu e você, e nós temos essa fama. Se você for olhar aí no histórico, algumas décadas atrás, a força do presbiterianismo em avançar. Nós estamos em terras aonde o presbiterianismo avançou de maneira maravilhosa. Nós não podemos parar e apenas ficar contando histórias. Precisamos avançar e anunciar a verdade, a vida, o caminho, Jesus Cristo. Com o avanço da tecnologia, da mídia, muitas pessoas estão enchendo de entulhos que não são de coisas podres da internet, estão fazendo da sua vida uma coxa de retalho. Acredita aqui, acredita ali, e coloca às vezes Cristo como um amuleto. E nós precisamos ter esse entendimento de que Ele é tudo para nós. Jesus, Ele é o centro da nossa vida, Ele é o centro de todas as coisas. E foi a última, ou é, a voz final profética de Deus, Jesus Cristo, nos falou pelo seu Filho. Encerra nele. As pessoas estão atrás, mas não vão encontrar. Talvez você ache que não, mas escute só. Um homem chamado Joseph Smith, nascido em Sharon, no estado de Vermont, nos Estados Unidos, 23 de dezembro de 1805.
quando tinha 15 anos, já residindo no estado de Nova York, foi orar num bosque. Diz ele que teve uma visão. Nela, Smith viu 2 anjos resplandecentes que ficaram parados sobre a terra. Segundo Smith, eles eram Deus e Cristo. Smith diz que perguntou qual a igreja deveria pertencer, e Deus lhe disse que todas as igrejas estavam erradas. Isso em 1805, tá? Todas as igrejas estavam erradas. Deus disse para Smith, segundo ele, não se unir a nenhuma, pois o evangelho de Cristo seria logo restaurado. Então, se adolescente sai daquele lugar, e mais uns anos à frente, então dá início o chamado de Mormons, com mais de 17 milhões de fiéis. Quantos já morreram nesse engano? Acreditando que Deus falou a esse homem que, olha, o evangelho de Jesus precisa ser restaurado, porque não foi completo. Mas você, aí ao decorrer do livro, se você for ler, não sei se você já leu, eu já li a Bíblia dos Mormons lá. No início vai falar que é inspirada, que é palavra de Deus. Mas lá contém culto a mortos, necromancia e tantas outras coisas diabólicas. Vai dizer que ele completou o que Cristo não terminou. Entende a gravidade disso? O quão sério é isso? Irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês. Não existe espiritualidade sem Jesus. Sem Cristo, meus amados irmãos. Pode soar um pouco, talvez estranho para você o que eu vou dizer. Sem Cristo, Deus não serve para nós. Sem Cristo, não tem como. Sem Jesus, estamos perdidos. Pode ser adorador do que quiser. Se Cristo não for tudo em nossa vida, não for aquele que nos une ao Pai, o mediador entre Deus e o homem, não tem jeito. A importância de nós anunciarmos sobre esse Jesus, da igreja avançar em proclamar a verdade, não podemos acostumar. Às vezes nós assentamos e acostumamos com essas situações, até às vezes chamamos de irmãos. Voltemos ao evangelho. Irmãos são aqueles que são filhos de Deus, a qual o sangue de Cristo está sobre eles. Tomemos cuidado, irmãos. Às vezes nós queremos estar bem com a sociedade, estar bem com as pessoas, negligenciamos o evangelho verdadeiro, puro e simples. Às vezes entramos no não tem nada a ver, tudo é normal. Não, ou talvez com a fala todos os caminhos levam até Deus, pastor. Essa frase é verdade e mentira. É verdade que todos os caminhos, todos vão encontrar com Deus no final. Isso é verdade. Uns com a misericórdia, a glória, paraíso, outros com a sua ira. A palavra dele vai dizer, a alma volta, o corpo vai ao pó, a alma volta para Deus. Uns para o paraíso, o seio de Abraão, o gozo eterno, outros ao lugar destinado, Satanás e os seus anjos, aos ímpios, aonde Deus está com a sua ira. Deus criou o inferno. Não pertence, não foi Satanás que criou, ali é para aqueles que são desobedientes. Aqueles que vão contra o que a palavra de Deus nos mostra, aqueles que pensaram que outros caminhos levam até Deus, senão a Cristo somente. Deus nos falou, através do seu Filho, é a última voz profética de Deus. Note comigo, ainda no texto, verso 2, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Ele, Jesus,
herdeiro de todas as coisas. Aqui mostra para nós que o clímax da consumação, da história, tudo pertence a Ele, todo o futuro. Desfrutamos já da glória de Deus, do que Ele tem preparado para nós, ainda aqui. Em Cristo nós desfrutamos disso. Em Cristo somos co-herdeiros. Pois Ele é o herdeiro de todas as coisas, como diz o texto. Mostra que tudo está sobre o seu comando. Não existe um quadrado sequer no universo, nas galáxias, aonde quer que seja, que Cristo não governe. Não existe. Tudo pertence a Ele, todas as coisas, todo o poder está sobre Ele. Às vezes pensamos por várias coisas de Hollywood e outras demais, que Cristo é apenas um filósofo, uma pessoa bacana, com algumas ideias. Não, meu amado irmão, como você bem sabe, Ele é Deus. Ele é Deus. O texto avança, diz ainda no verso 2, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Cristo, além de ser o herdeiro, tudo está sob o seu comando, Ele herdou todas as coisas. Aqui também mostra a nós que Ele é o agente da criação, pelo qual fez o universo. O universo, meus amados irmãos, não surgiu de maneira espontânea, não foi uma explosão, não viemos de uma gosma, não viemos ali do macaco, não. Há uma criação, há um plano, há algo maravilhoso, e Cristo estava lá. A matéria, ela não é, meus amados irmãos, eterna. Cristo sim. E a ciência prova isso. Claro que não vão passar isso na mídia. É claro que não vão divulgar. Mas se você for um pouco mais curioso, irá perceber. Grande maioria dos cientistas com os seus artigos por aí defendem a criação. Inventaram, então, criaram alguns telescópios, e o último aí, o chamado James Webb, aonde falaram, agora nós vamos provar que houve uma explosão, que é uma evolução. Então, quando foram ver a foto que esse telescópio tirou, lá de anos-luz, que eles fazem a medição deles lá, os negócios dele, doidos deles lá. Quando eles viram a foto, viu que estava tudo já existia, não tinha nada evoluindo, as estrelas já estavam todas firmadas, não existia nenhuma evolução. O universo já estava pronto. Porque Deus disse lá atrás, e haja, e haja, e haja. E Jesus, Ele estava ali, pois Ele é o agente. No início nós olhamos no Gênesis, a palavra dizendo, façamos nós o homem. Jesus, meus amados irmãos, além de ser o herdeiro de todas as coisas, é o agente da criação. Não caiamos em mentiras. É claro, meus amados irmãos, alguns tentam querer vencer debates e etc e tal. Não fomos chamados para isso. Prega o Evangelho. Não entre em discussões. Prega o Evangelho. Alguns vão querer debater.
Alguns vão querer provas, mas vocês não conseguem provar isso, mas vocês não conseguem trazer a prova para isso. Isso aqui é algo que não tem como a ciência provar. Sim, muitas coisas não vão ser provadas. Nós somos um povo da fé. É pela fé que nós caminhamos. É pela fé que nós cremos. Porque sem a qual ninguém agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Ele. Não vão compreender. Vão querer respostas e não tem como. Nós não vamos conseguir, meus amados, e nós não convertemos ninguém. E glória a Deus por isso. Somente o Espírito Santo de Deus, que de maneira irresistível vai no coração daquele pecador e transforma, regenera e salva. Mas o texto avança, olha comigo. O verso 3 diz: Ele que é o resplendor da glória. Ele é o resplendor da glória de Deus. Que maravilha! A expressão exata do seu ser. Meus amados, aqui nos mostra que esse Jesus que nós servimos é o Deus de todas as coisas. Aqui mostra que Ele é o soberano Deus. Tomemos cuidado com esse Jesus da Disneylândia por aí. Tomemos cuidado com esse Jesus criado por muitos, e aonde muitos querem, apenas como um amuleto, e não Deus da vida, não o Senhor da vida, mas um Jesus que abraça, que passa a mão no pecado, que apoia o erro, que apoia as falcatruas, como muitos estão por aí. Um Jesus aonde alguns artistas dizem adorar, não é verdade. Um Jesus que é pregado por aí, parece mais um Papai Noel, que está ali, gordo, sentado, numa cadeira de balanço, e no final, está certo, passa, todo mundo, está tudo bem. Não é esse Jesus que as Escrituras mostram. Aqui vai dizer que Ele é a expressão exata do seu ser, ou seja, em Jesus, todos os atributos de Deus estão nele. Vai dizer as Sagradas Escrituras que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Para os gregos, a palavra plenitude é onde se concentra todos os atributos de um Deus. O Jesus que nós cantamos aqui, e o reverenciamos, e nós precisamos voltar a isso, tá? Só abrir o coração aqui para vocês. Às vezes cultuamos Deus parecendo que nós estamos na feira de sábado. Vai comprar pastel, a gritaria. Eu não estou falando de tradicionalismo. Eu não estou falando aqui de religiosidade. Mas de saber que quando entramos ali, o Deus Santo se faz presente aqui. O Jesus Santo se faz presente. E nós não somos consumidos porque Ele é misericordioso. Porque se Ele faz presente, ninguém estaria de pé. Mas pela sua graça e bondade, permanece que nós o cultuemos aqui. E não pense você que você veio através de suas pernas. Não pense você que simplesmente veio porque achou legal. Porque não existe adoradores voluntários. De maneira quase imperceptível, o Espírito Santo te trouxe até aqui nessa noite. E agradeça a Ele, pois te trouxe em uma igreja bíblica, onde prega as Sagradas Escrituras. Porque Ele te ama. Resplendor. Nós precisamos entender esse Jesus que nós cultuamos,
que nós o adoramos, que nós o servimos. O texto vai dizer que Ele é o resplendor da glória, a expressão exata. Por isso a nossa adoração, o nosso culto não pode ser leviano. Precisa ser de maneira santa, meus amados irmãos. Não podemos, meus amados irmãos, cultuar esse Deus. Vou tirar isso aqui, gente. Acho que isso caiu aqui. Não podemos cultuar esse Deus de qualquer maneira. Não podemos adorar esse Deus de qualquer maneira. Não podemos cear de qualquer maneira. Ele não é apenas um profeta moral, mas é o Deus de toda a glória, o Deus soberano. Mas o texto continua, olha comigo. Ainda no verso 3, é o esplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Além de ser o agente, o Criador, Cristo também, o Cristo que nós adoramos, que nós cantamos, Ele é o sustentador do universo. Ele sustenta todas as coisas. É Ele que mantém o universo em equilíbrio. É Ele que dá coesão, Ele que dá ordem. O Deus Filho Cristo está com as duas mãos estendidas. Uma com a mão de graça, bondade, misericórdia para aquele que é pecador. A outra segurando a ira de Deus Pai. Mas haverá um dia, irá retirar as duas mãos. Por isso, vá à igreja, pregue sobre Jesus, pregue sobre arrependimento, no seu trabalho, sua escola, na sua familiares, aonde você estiver. Você foi chamado para ser discípulo. Jesus nos chamou para ser isso. Não chamou para ser fã dele, não. Para ser discípulo. Proclamar a verdade. Ele é o sustentador do universo. Ele que mantém todas as coisas sustentadas, as estrelas, o firmamento. Isso é maravilhoso. Mas o texto avança. Ainda no verso de número 3 diz: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade. Olha isso aqui, que extraordinário. Olha que lindo isso aqui. Depois de haver feito a purificação dos pecados, o sumo sacerdote arônico também era um pecador. Você sabe, lá no Antigo Testamento tinha um sacerdote, o sumo sacerdote, que levava o pecado do povo, fazia ali o seu trabalho. Mas esse sacerdote também é pecador. Por isso, meus amados irmãos, todos os sacrifícios do Antigo Testamento que ali nós encontramos, não perdoaram pecados, suspendeu a ira de Deus. Quando então a revelação final, o Verbo vem, se encarna, nasce de uma virgem, caminha entre nós, homem como nós, vem, morre numa cruz, e ao terceiro dia ressuscita. Agora sim, o sacrifício perfeito,
E Cristo, de maneira extraordinária, simultaneamente, o sacerdote e também o sacrifício. Todos aqueles lá do antigo estavam suspensos. Agora na cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora sim os pecados são perdoados, agora sim satisfez a ira de Deus Pai, agora sim nós podemos dizer: estamos livres, justificados, agora sim em Cristo Jesus somos amigos de Deus, o véu se rasgou, agora nós temos acesso ao Pai. Glória a Deus nas alturas. Agora os nossos irmãos do Antigo Testamento, perdoados, nós aqui da atualidade e os irmãos do futuro, em Cristo Jesus, são perdoados os seus pecados. Não precisamos mais, meus amados irmãos, de qualquer outro sacrifício. E percebe-se, veja como as pessoas estão voltando a alguns lugares que se denominam igreja, colocando a Arca da Aliança, trazendo elementos judaicos. Isso é uma abominação. Porque fala que o sacrifício, quando nós fazemos isso, o sacrifício de Cristo não foi suficiente, então precisa voltar a alguns ritos. Cristo é a rocha, Cristo é tudo para nós. Cristo é o Senhor da igreja, Cristo é o sacrifício perfeito. Eu preciso de Cristo, somente Cristo, como diz um dos estandartes da reforma protestante, aonde estava ali lutando contra o catolicismo romano. Então se levanta o sola Christus, somente Cristo, somente Ele é tudo para nós. Cuidado, meus amados irmãos, com essas parafernálias espalhadas por aí. Cuidado, meus amados irmãos, com esses movimentos por aí, que se diz avivamento e não são. Alguns talvez até parece uma coisa boa, ou até começa de maneira louvável, mas depois vira uma indústria, vira um comércio, afastam Cristo, colocam Ele de lado. Se Cristo não mudar a nossa vida, irmão, se a revelação especial não mudar a sua vida, não vai ser congresso, não vai ser retiro, não vai ser montanha, não vai ser encontro. As Escrituras é suficiente. Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz, é o que transforma, é o que muda a nossa vida. Cristo somente. Nele eu tenho todas as coisas. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificado, pois, mediante a fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Você pode até participar de algumas coisas, pode ser bom para a sua vida, mas se Cristo não transformar a sua casa, seu casamento, a sua vida, a sua boca, sua vestimenta, o seu testemunho, nada mais muda. Você vai ser um religioso. Ele fez a purificação de todas as coisas. O texto continua, vamos avançando. O texto vai dizer: assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Aqui mostra que Ele é acima de todas as coisas. O texto diz que Ele é acima dos anjos, quanto mais de homens pecadores. As pessoas estão voltando os olhos para ídolos, fazem de uma personalidade.
de uma pessoa, um ídolo, e pensa que, se eu estou atrás dela, se eu sigo ela, é na fé dela. Há muitos assim hoje, que estão adorando a personalidade. Vão até as igrejas por causa de pastores, por causa de líderes. Colocam eles em um pedestal. Eu sei do respeito, sei que existem pastores sérios, homens de Deus. Vocês têm um desses. Eu sei que existem presbíteros, líderes, homens de Deus. Eu sei. Mas todos esses que são homens de Deus, mulheres de Deus, a glória não é para eles. A glória é para Cristo. A glória não é para a igreja presbiteriana Jequitibá, ou segunda igreja, ou igreja presbiteriana. A glória é de Cristo. Tomemos cuidado com isso. Facilmente nós colocamos pessoas no pedestal. Facilmente. Jesus é o exaltado. Ele está acima dos anjos, acima de homens, acima de todas as coisas. Tendo se tornado tão superior aos anjos. Por isso, meus amados irmãos, Jesus, ele tem 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. O profeta a qual Deus encerrou a sua revelação, a sua palavra. Não tem mais. Os 66 livros são suficientes e são únicos. Não haverá uma nova Bíblia. Não existe nada fora de Cristo. Ele também é o sacerdote que ofereceu a si mesmo como sacrifício. E também é o rei que está sentado à direita, que governa todas as coisas, o cabeça da igreja. Louvado seja Ele por isso. Por isso, meu irmão, o apóstolo Paulo vai dizer, Romanos capítulo 11, verso 36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois a ele eternamente. Glória, pois a ele eternamente. Cristo é o centro de todas as coisas. Cristo é o centro da revelação divina. Ele também é o agente e aquele que sustenta a criação. E Cristo também é o Redentor glorificado. Mas eu finalizo com uma pergunta. E se nós pudermos cantar essa canção que nós cantamos por último. Mas finalizo. Você conhece esse Jesus? Você conhece a Cristo? Você conhece a revelação final? Você o conhece? Tem intimidade com Ele? Se você o conhece, por que, meus amados irmãos, não está proclamando sobre Ele? Por que não está anunciando sobre esse Jesus que nós acabamos de ouvir? O esplendor da glória, a expressão exata, a revelação final, o Criador de todas as coisas, o Santo de Israel.
o Filho de Deus. Por quê, irmãos? Por quê? Existem muitos ainda na nossa cidade que não conhecem sobre esse Jesus. Eu não estou falando do Jesus que ouvem por aí. Esse que você ouviu nas Sagradas Escrituras. O Jesus real, o verdadeiro Jesus, o homem Deus. O sacrifício perfeito. O caminho, a verdade e a vida. Por quê? Será que talvez o rito, o levanta, senta, o levanta a mão, vai embora, o oferta, você já entrou no automático? Será que você conhece esse Jesus? Eu não estou falando de conhecimento histórico, teológico, mas de intimidade com Ele. Aonde você vai, será que eles percebem e sentem a presença de Jesus através de vocês? Porque isso não é só para pastores, não é só para líderes, é para discípulos. Será que a sua casa, família, conhece sobre esse Jesus? Nome sobre todo nome. Será que as pessoas ao seu redor têm experimentado, percebido Jesus através da sua vida? Será que em aniversário onde você vai, no meio de reuniões, lugares onde você está, eles percebem que tem um crente ali? Um servo de Jesus. Meus amados, muitos em Aracruz estão a passos largos para o inferno. Por que nós não estamos anunciando? Você não é um turista aqui, você é um discípulo. Ore pelas pessoas ao seu redor, ore pelos seus familiares, ore pelos seus filhos, não desista. Ore pelos jovens, ore pelos adolescentes. Muitos estão perdidos, fazendo atrocidades que vocês nem imaginam. Muitos casamentos destruídos, dilacerados, famílias, relacionamentos, pai e filhos, filhos e pais, irmãos, parentes. Meus amados, aonde está o Jesus que você serve? Anuncia Ele, vá e viva esse Jesus de maneira maravilhosa, para que você não escute, meus amados irmãos, para que não escutemos do nosso Jesus: eu não vos conheço. Mas Jesus, eu estava na Jequitibá, mas Jesus, eu fiz isso e fiz aquilo. Eu não vos conheço. Ame a Jesus. Ame a Jesus, amada igreja. Pregue a Jesus. Viva Jesus. Anuncie a Jesus.
pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida, Ele é a videira verdadeira, Ele é a fonte de água vivas, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a resposta para aquele que está perdido. Ele é. E que vidas sejam transformadas através de você, meus amados irmãos. Que a Jequitibá, as demais igrejas sérias, sejam elas assembleias, batistas, presbiterianas, sérias, fiéis à palavra de Deus, possam experimentar perdidos entrando. Aquela porta ali, e você talvez membro ter que ficar em pé, e você vendo pessoas se arrependendo aqui, prostradas, pois encontraram a Cristo. Mas que não entrem para mais um espetáculo, para mais um show, mas que entram para ver a Cristo, a sentir a Cristo através desta amada igreja. E que Cristo nos ajude, que use de misericórdia da nossa vida, que perdoe pelos nossos erros. Ó Jesus, ó Jesus, ajuda-nos, Jesus, perdoa-nos, ó Pai, por muitas das vezes sermos negligentes. Perdoa-nos, Deus, porque nunca foi sobre nós, nunca foi sobre o nosso status, nossa fama, o dinheiro, ó Deus, nunca foi, e sim sobre Cristo, tudo para Ele, por meio dEle. Perdoa-nos, Deus, perdoa-nos, Pai. Estagnamos, ó Deus, acostumamos, mas o Senhor não nos chamou para isso. Desperta-nos, ó Deus, desperta aquele que dorme, aviva a Tua obra neste lugar, aviva corações neste lugar, nessa noite, restaura vidas, dê a eles experiências bíblicas com o Senhor Jesus, que possam voltar ao início, ao primeiro amor, pois em Ti, Cristo, nós temos tudo. Tu és tudo para nós, Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, para quem iremos, se só Tu, Jesus, tem palavras de vida eterna. Seja com essa igreja, Deus, seja com esse povo, Jesus, para o avanço, para o progresso do Teu reino. Use a igreja presbiteriana Jequitibá, os membros, líderes, para proclamar e resplandecer a glória do Senhor neste lugar. Ao passarem naquela rua, possa sentir o poder sobrenatural do Senhor neste lugar. E ouvimos
testemunhos para a tua glória. É o que nós oramos e nós declaramos. Aleluia, glória a Deus. Pensa nisso, querido, nessa palavra que você ouviu nessa noite, essa redenção que nós cantamos, assim que o seu clarim soar, quando Jesus vai voltar à sua igreja, nós não sabemos a hora que isso vai acontecer, mas também não temos controle sobre a nossa vida. E essa salvação é para aqueles que um dia lavaram as suas vestes no sangue carmesim de Jesus Cristo. Essa salvação é para aqueles que, em resposta aos atos do nosso Deus, decidiram entregar as suas vidas a Ele. E eu quero estar com você lá, por toda a eternidade. Sabe por quê, querido? Não depende de mim, não depende de você. O trabalho já foi feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então guarda essa palavra no seu coração. Pastor Thales, por gentileza, vem aqui impetrar a bênção aos nossos irmãos. Que você tenha uma semana abençoada, cheia da graça, da paz e da misericórdia do nosso Senhor Jesus. Amém. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai eterno, as ternas e eternas consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja, agora e para todos sempre. Amém. Amém.